Olá pessoal, aqui é Natália Petris e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Poesia Essencial de Bukowski. Esse livrinho também foi um recebido da parceria com a LPM, mas foi uma escolha minha, ou seja, eu que escolhi receber esse livro porque eu nunca tinha lido Bukowski. Então esse foi o meu primeiro contato com a poesia dele e eu escolhi esse livro aqui justamente porque, como eu falo para vocês, eu prefiro começar pelas antologias. Então, como esse aqui reúne a poesia essencial do Bukowski, eu decidi começar por ele. Eu gosto de começar pelas antologias porque a gente consegue ter uma visão mais abrangente da obra do autor ao longo da vida dele. Porque quando a gente lê apenas um livro, que seja ou da sua fase inicial ou da sua fase final, a gente tem só a visão daquele recorte, daquela época. Então eu acho legal a gente começar a acompanhar desde quando o poeta começou a escrever até quando ele parou, No caso, muitos param só quando morrem. E a partir daí eu vejo, se eu gostei mesmo do estilo desse poeta para poder, aí sim, comprar os livros separados. Porque aí, vendo cada fase, eu descubro, eu gostei mais da fase inicial, então eu compro um livro mais da fase inicial. Gostei mais da fase final, compro um livro mais da fase final. Existe uma grande diferença também de quando Bukowski começou a escrever para quando ele ficou mais velho. Porque a sua fase inicial não tinha os poemas com os tons filosóficos que foram aparecer mais pro fim da sua vida. Esse livro aqui não é uma edição de bolso, LPM, a gente sabe que é conhecida pelas edições de bolso, mas esse daqui não é, ele tem um tamanho padrão de um livro. E essa poesia essencial, na verdade, é uma reunião de um autor, que o conteúdo foi selecionado pelo biógrafo e estudioso Abel de Brito. Então esse livro aqui é apenas uma tradução de uma seleção de poemas feito por esse Abel de Brito. Então não foi um pesquisador brasileiro que fez essa organização. O livro já é uma antologia que foi completamente traduzida para o português. O motivo que me fez escolher é justamente esse que está escrito aqui atrás. A antologia definitiva dos poemas do autor, contemplando todas as fases de sua produção. Então esse livro aqui reúne 95 poemas, sendo que Bukowski escreveu mais de 5.000. Então aí já começa o problema, Um poeta que tem uma obra tão vasta, 5.000 poemas, por onde começar? Esse que era o meu problema, por isso que eu nunca tinha lido Bukowski antes. Já tinha visto vários livros de Bukowski por aí e não sabia por onde começar, porque eu nem imaginava que ele tinha mais de 5.000 poemas. Mas você fica assim, nossa, tem tantos livros dele, por onde que eu começo? Então dá pra começar pelo mais famoso também, tudo, mas vai que você não gosta do mais famoso. Então eu prefiro começar pelas antologias, que aí eu vejo o que mais eu gostei daquele poeta. Uma seleção de menos de 100 poemas para uma obra de 5.000, fica difícil a gente também saber, se a gente realmente amou esse poeta. Eu gostei muito dos que estão aqui, gostei muito desse livro. Pretendo ler, sim, outros livros do Bukowski, porque eu realmente gostei disso aqui. Esse livro me deixou, assim, fixada. É uma coisa que esse ano foi difícil acontecer, de um livro me deixar louca por ele. Eu ficava lendo o dia todo, todos os dias. Eu terminei muito rápido. Eu vou entrar em detalhes ainda sobre os poemas. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o Bukowski, que eu acho engraçado esse nome dele. Apesar de um nome ser um nome alemão e a gente ficar meio Bukowski, eu achava que realmente que era poesia alemã, eu me enganei por muitos anos. Na verdade, Bukowski é poesia americana, praticamente poesia americana. Aqui fala que o Bukowski, ele nasceu sim na Alemanha, mas ele é filho de um soldado americano e uma mãe alemã, mas ele foi para os Estados Unidos com 2 anos de idade, ou seja, ele é praticamente americano, seus poemas são escritos em inglês. E é aí que entra para mim o maior defeito dessa edição. Porque assim, como os poemas são em inglês, o livro poderia facilmente ser um livro bilíngue, Inglês é muito mais acessível, ainda mais que a linguagem que o Bukowski usa é uma linguagem muito simples. Então daria sim para ser um livro bilíngue. Eu ia gostar muito mais também, por ser professora de inglês, seria muito mais útil para mim se o livro fosse bilíngue. Mas tudo bem, eu já me contentei com essa reprodução de um manuscrito do Bukowski que tem aqui, que está em inglês, está no original, o manuscrito dele. Tem alguns que tem desenhos também. Teve alguns manuscritos, mas foram bem poucos. Eu acho que uns 4, no máximo uns 4 ou 5. Aqui um outro. A forma como ele escreve é, ao mesmo tempo, muito simples e profunda. Então, os seus poemas têm sim
esse tom do velho safado que todo mundo fala, né? Que ele é tarado, que só fala de safadeza e tudo. Nessa seleção especificamente eu não vi tanto isso, não sei como é que são os outros, não vi tanta safadeza assim. Tinha sim algumas coisas que ele falava de sair com prostitutas e de beber e tudo mais, mas não foi o foco principal dessa seleção. Óbvio, como vocês que me acompanham aqui já sabem, os que mais eu gostei, os poemas que mais gostei foram os poemas com tom filosófico, obviamente. Aqui diz na orelha que esses 95 poemas vão da ferocidade quase realista dos primeiros anos, passando pela fase underground do Velho Safado e culminando, enfim, na produção mais filosófica das últimas décadas. Então, sim, ele está na ordem cronológica, né? Só que a gente não sabe qual ano que foi escrito. De qualquer forma, esse livro aqui cobre 40 anos de produção do Bukowski. Seus poemas são sem rima, sem métrica, né? São versos livres. E também tem aqui uma coisa que eu estava quase esquecendo de falar, o seu humor, a sua ironia, né? Tem muita ironia aqui nos seus versos. Fala uma coisa muito importante, seu olhar cru e autêntico sobre a vida humana, que são aqueles poemas que mais me pegaram, né? Conforme eu fui postando no Instagram, algumas pessoas foram me mandando outros poemas dele, né? Cada um lembrava de uma coisa, de um outro poema, de um outro estilo, e foram me mandando lá no Instagram. Então não dá para ter um conhecimento muito grande da obra do Bukowski só com esse livro aqui. É claro, né? Esse foi meu primeiro contato. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês que esse livro vale a pena, né? Que eu li, gostei muito, estou recomendando. Uma curiosidade sobre o Bukowski que eu achei muito engraçada é que, assim, ele começou a escrever com 35 anos. Ele começou a escrever com 35 anos, morreu com 73 e tem mais de 5.000 poemas. O que fala aqui, acho que na orelha aqui do livro, ou no prefácio, é que ele escrevia praticamente todo dia. Quando ele chegava bêbado em casa, ele simplesmente sentava e escrevia. Mas os poemas dele, pelo menos para mim, não pareceram ter esse tom de um poema jogado, escrito de qualquer jeito. Parecia ser meio pensado, sim, né? Uns poemas que ele escrevia profundamente o que ele sentia. Teve uns que realmente me tocaram, eu fiquei alguns dias pensando neles. Aqueles poemas que falam sobre as coisas mais banais, assim, né? O velho morto num quarto. Banais não, né? Assim, umas coisas meio assustadoras da vida, né? Como um velho morto no quarto, o cisne morto na rua. Essas coisas assim me fizeram ficar pensando por alguns dias. Essas trivialidades cotidianas sempre me chamam a atenção porque também me lembram o existencialismo, né? As coisas são como elas são e a gente não tem como mudar. Os poemas dele têm muito disso. E são poemas curtos, assim, não são poemas que levam páginas e páginas. Tem um ou outro que leva umas 3, 4 páginas, mas nada que seja muito além disso. Esse poema que ele dedicou para o gato, eu li, fiquei pensando durante vários dias. Procurei até na internet para ver se eu achava foto desse gato, que o nome do poema é A História de um Filho da Mãe Durão. Que ele diz que apareceu um gato, ó. Ele apareceu na porta certa noite molhado, ossudo, espancado e aterrorizado. Um gato branco vesgo sem rabo. Acolhi o gato e o alimentei e ele permaneceu. Pegou confiança até que um amigo chegou de carro na frente de casa e o atropelou. Aí começa a história do gato, né, que ele pegou para cuidar. Assim, você já começa, você se sente mal, porque o gato já tá molhado, ossudo, espancado, aterrorizado, vesgo e sem rabo. E aí vem um amigo dele e ainda atropela esse gato, mas ele leva esse gato no veterinário. O gato se recupera, sem muita chance, né? O gato não tinha muita chance de vida, dê essas pílulas, a espinha dorsal dele foi esmagada, já tinha sido esmagada antes, foi esmagada de novo, faz raio-x, ele cuida desse gato, assim, ele dá todo o cuidado do mundo para esse gato. Eu imagino que essa história seja real. E aí, o gato ficou bem, assim, né, na medida do possível, com a boca torta, todo estranho, né, todo deformado, como ele diz aqui no poema, mas continuou vivo e com ele. E aí eu fui procurar na internet para ver se eu achava foto desse gato e tudo. Não achei foto do gato, mas por que eu acredito que essa história seja real? Porque eu descobri que o Bukowski adorava gatos, ele tinha vários gatos na casa dele, ele realmente cuidava de gatos. Então esse poema me tocou muito. Eu nunca ia imaginar que o Bukowski adorava gatos, eu vou até deixar uma foto aqui. Mas eu achei isso muito legal. No mais, assim, para quem teve um primeiro contato com o Bukowski, a orelha aqui do livro tem alguns detalhes e também tem uma apresentaçãozinha escrita pelo organizador que ajudou bastante a entender, né, um pouco antes de começar a ler os poemas dele, foi muito legal. E assim, gente,
só vai. Só indico esse daqui para quem quer começar a ler, assim como eu, Bukowski. Comece por esse aqui, é um livro bem legal. Tem poemas que vão te deixar assim embasbacado por dias, sabe? Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto de Bukowski. Confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito pelo que o pessoal fala de velho safado. Eu achava que os poemas dele iam ser muito machistas. Mas assim, como eu conversei com algumas pessoas também, pelo menos nessa edição, não vi poemas selecionados que tenham sido muito machistas, né? Agora, eu vou buscar outras edições dele para ler e ver, né, tirar novas conclusões. Mas até então, nessa seleção aqui, eu gostei mais dos poemas filosóficos, não encontrei muitas coisas machistas, então achei bem legal. Então é isso, gente. Se vocês leram algum livro do Bukowski também, me indica aqui nos comentários algum que vocês acham que eu vou gostar. Eu tô querendo ler agora o Cartas na Rua, mas eu acho que não é livro de poema. O Bukowski também não escreveu só poesia, né, gente? Então se alguém puder me indicar algum livro aqui do Bukowski que gosta, que já leu, que acha que eu vou gostar, eu agradeço. Um beijo e até a próxima.